Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, a gente amplia o olhar sobre o transporte coletivo para além das questões do deslocamento. Afinal, a tarifa zero pode ser um instrumento de transformação social, ambiental e também de saúde pública. Isso é um item que a gente nunca tinha falado, da importância da tarifa zero na saúde pública. E para falar desse tema, sob essa perspectiva, recebemos Eloá Abreu, arquiteta, urbanista, mestre em engenharia urbana, especialista em planejamento ambiental urbano e pesquisadora do LAVA, o Laboratório de Vida Ativa da UERJ. Eloá, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui do nosso podcast e por trazer essa nova visão sobre a questão da tarifa zero. A gente fala muito aqui da questão da inclusão social, da questão de como que a gente pode pagar a tarifa zero, mas a tua visão, assisti você falando num seminário há pouco tempo na UERJ, achei bem interessante. Uma colega minha, arquiteta, eu também sou arquiteto e urbanista, mas lá da UFRJ, na época que eu estudei isso, conta aí já algumas décadas, a gente não tinha muito essa preocupação. Ainda era o final daquela época da arquitetura de Brasília, de Oscar Niemeyer, no início dos anos 80, então a gente ainda tinha aqueles figurões da arquitetura, do modernismo, de tudo isso. E não havia essa preocupação mais voltada para a questão da qualidade de vida na cidade, do pertencimento das pessoas à cidade. E eu acho que me chamou a atenção aquilo que você falou sobre a importância, né, de se envolver arquitetura, urbanismo, mobilidade urbana e a saúde das pessoas. Então, é um tema novo para a gente aqui, muito interessante. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco para a gente do que é o LAVA, de como é que você veio parar nessa discussão da tarifa zero. Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É bem interessante estar aqui, né? Falando de tarifa zero, falando das questões da saúde. É, Bom, para começar falando um pouco do LAVA, o LAVA ele é o Laboratório de Vida Ativa. Ele é um laboratório de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências do Exercício do Esporte da UERJ. A gente está lotado, né, na UERJ Maracanã. E ele é coordenado pelo professor Ricardo Brandão. E a prerrogativa principal do laboratório, dos projetos que a gente desenvolve no laboratório, é que eles sejam multidisciplinares, que eles sejam transdisciplinares, né? Que eles integrem várias áreas do conhecimento, como planejamento urbano, mobilidade urbano e saúde pública. Então, a gente sempre busca assim, soluções sistêmicas para soluções é, que consigam conectar as várias áreas do conhecimento para desenvolver soluções sistêmicas mesmo para problemas complexos. Então, e a gente também tem uma característica de sempre olhar para certos grupos, né, quando desenvolvendo essas soluções, sejam grupos mais vulnerabilizados ou que estejam à margem ali de alguma questão, tanto do ambiente urbano, enfim. Então, o que a gente busca é sempre tentar desenvolver projetos com impacto social, econômicos, positivos, assim, na medida do possível. Então, e o laboratório é isso, assim, nós temos pessoas com diferentes formações. Eu sou arquiteta, o professor Ricardo, que é o coordenador, ele é da área da saúde, da educação física, nós temos biólogos. Bem multidisciplinar Bem mesmo. multidisciplinar, isso. É uma característica do laboratório. Muito bom isso. Que não adianta ter só a visão. A gente aqui no Rio Ônibus tem muito a visão do operador de ônibus, da empresa de ônibus. E é muito bom a gente trazer essa visão de fora, porque muitas vezes a gente fica dentro de uma bolha Sim. e só pensa naquilo. Então, é bom conversar com outros setores, com a academia, principalmente, que traz essas inovações, essas coisas para a gente. Isso é bom. Bom, e você trabalha com pesquisas envolvem dados. Sim. Então, vocês fazem coleta de dados para subsidiar os próprios projetos e outros projetos também, como o projeto, por exemplo, da Tarifa Zero.
Então, é aí que começa a ficar interessante. É, nos estudos que vocês fazem, que evidências vocês encontraram sobre como a gratuidade no transporte pode beneficiar os indicadores de saúde nas cidades e quem são os mais beneficiados, então, com a adoção? Porque a gente fala que, olha, a tarifa zero vai dar inclusão, as pessoas vão ter direito à cidade, vão poder se deslocar. A gente até fala, eles podem se deslocar para ir ao médico, por exemplo, coisa que muitas vezes não fazem. Eu vi um estudo de São Paulo que acho que 25% das consultas pré-agendadas pelo SUS, elas não eram efetivadas, tinham, tipo assim, davam um no-show, porque as pessoas não tinham dinheiro da passagem. Pesquisaram. Por que que as pessoas faltam às consultas? Muitas vezes é porque não tinha o dinheiro da passagem do ônibus no dia que estava agendado. Então, quais são os indicadores que você tem? Como é que vocês chegaram aí a essas conclusões? Primeiro, assim, acho que vale a pena falar um pouquinho de como foi a construção desse projeto, né, dentro do próprio laboratório. No laboratório hoje a gente tem três grandes projetos principais. Um que a gente chama de Motive, que ele é mais voltado a investigar ali fatores determinantes para a escolha do modo de deslocamento entre escolares. E aí ele é muito focado em algumas instituições de ensino público do município de Volta Redonda. A gente tem um outro que é um projeto em parceria com a Tembici, que é a principal operadora, né, de sistema de bicicleta compartilhada na América Latina. Então, para entender um pouco do perfil de uso das pessoas, né, o perfil de viagens, a motivação dessas viagens e os impactos disso, né, desse uso, desse maior uso, desse uso do sistema de bicicleta compartilhada nos níveis de atividade física dos usuários. E o Tarifa Zero, o projeto de Tarifa Zero e Saúde, que, assim, o principal objetivo do Tarifa Zero e Saúde é tentar identificar quais são os impactos transversais da política de tarifa zero sobre a saúde da população, hein? E aí a gente pode falar de vários indicadores, de vários impactos, ah, né, assim, em temas transversais, por exemplo, em economia de renda, na melhoria do acesso da população e como esse acesso, né, ele pode promover melhores estilos de vida, né, maior acesso à rede de saúde, enfim. E aí esse projeto ele nasce um pouco da visão, né, das áreas de expertise dos dois principais envolvidos no projeto, que no caso sou eu, né, sou arquiteta, sempre trabalhei com projetos de mobilidade urbana voltados para o transporte por ônibus, e também da parceria com o professor Ricardo, que é da área da saúde, e já tem uma ampla experiência de trabalho, né, esses projetos assim transversais conectando todas essas áreas dos condicionantes do ambiente urbano e o que isso influencia na saúde da população. Então, quando a gente formatou o projeto, ele, na verdade, começou como um projeto de pesquisa para uma seleção de doutorado, né, que era a minha seleção, e a gente viu que tinha um potencial enorme de estudos ali, e aí, assim, a gente, né, para conseguir ter clareza um pouco desse cenário, porque também é um tema novo, né, para a gente, é uma abordagem que ela é muito nova, a gente começou, então, a tentar, a primeira iniciativa do projeto foi tentar buscar ali na literatura o que a gente tem de evidências publicadas sobre esses impactos da tarifa zero. Então, isso é uma das frentes que a gente tem hoje, que está em fase de finalização, que é uma grande revisão de escopo da literatura, que é de fato tentar buscar esses dados e tentar achar evidências e as formas de medir essas evidências, porque, né, tem essa questão também, nem sempre, quando você tem esse problema sistêmico, é sempre muito difícil medir isso. Sim, até porque a tarifa zero, embora já esteja em Maricá, que acho que é o embrião de toda essa discussão, ela está há muitos anos lá. Mas até quando você falou de pesquisar uma literatura, eu acho que não deve haver muita literatura falando sobre isso. Então, a gente conseguiu identificar um número até, né, bom de estudos que falam sobre alguns aspectos, eles até mencionam alguns desfechos, assim, mais voltados para questões de comportamento e de algum Sim. impacto em saúde, mas o que a gente vê é que
as pesquisas elas se concentram basicamente em analisar a política de tarifa zero pelo impacto que ela tem de, por exemplo, aumentar a demanda no transporte público, Sim. né? Reverter Essa queda que vem essa queda que vem acontecendo. acontecendo e o potencial dela para tirar carros da rua, para tirar usuários do transporte individual e retomar, né? Devolver esses usuários para o transporte Transporte público. público. Então, isso a gente, né, essa primeira frente que a gente, né, procurou fazer é tentar achar essas evidências e a gente realmente viu que tem várias lacunas de Sim. pesquisa em relação à tarifa zero, porque a gente sabe que tem vários outros impactos que poderiam ser medidos, inclusive poderiam ser colocados no cálculo Sim. da viabilidade da tarifa zero ou não e que não estão sendo analisados ainda, até porque Sim. também a gente viu assim, o número de cidades com tarifa zero ele começou A a crescer. crescer Eu ontem vi um dado interessante, porque a gente fala eram 154 cidades, numa última entrevista alguém me disse, olha, teve mais uma ontem, somos 155. Sim, E já, isso há uma semana, agora eu vi que já chegou a 170 o número de pois cidades. é. É É sempre uma assim, coisa que vem crescendo exponencialmente. toda vez que a gente vai falar de tarifa zero, ou seja, Já tem um né, bem maior. a gente fala, olha, são 138, por exemplo, até ontem, a tal hora, Sim, porque cada dia vai aumentando. Que é isso, né? A gente vê um colapso cada vez maior do sistema, o sistema não está se sustentando do modelo que ele é feito hoje, do modelo que ele é prestado, né? Da forma de financiamento que é colocada hoje. Então, às vezes, assim, a maioria dos casos, né, que a gente vê, que ainda são cidades pequenas, você tem um sucateamento total do sim. sistema e, assim, as empresas declaram falência, não tem mais como prestar Não aquele tem como serviço, a atender. prefeitura acaba tendo que Sim, assumir, e aí a forma que se apresenta melhor de fazer isso é realmente a tarifa zero. Então, por isso que a gente vê sim. esse crescimento tão acelerado, né? E aí tem todos os casos, né, da pandemia que acelerou essa Acelerou esse queda processo. e nenhuma cidade conseguiu recuperar A demanda a demanda anterior. anterior, então é mais ou menos isso. Então, assim, é realmente muito difícil a gente conseguir ainda medir e ter dados, ter números, né, concretos que evidenciem esses impactos de fato, né, Sim, da tarifa zero. Então, um pouco o que a gente está buscando hoje, né, é tentar identificar, pelo menos assim, quais são os possíveis impactos, quais são as áreas, o que de fato, né, porque é muito, também é uma questão, tudo que você, quando você fala em impactos, né, na mudança de um modelo todo de um sistema de transporte, é difícil você conseguir identificar tudo que isso representa sim. na condição de vida da população. Tem tantas variáveis ali que É complexo. A gente fala muito de Maricá, não vou falar da questão do financiamento, mas dos efeitos. Eles têm um impacto medido em cima do comércio, da saúde e isso. tudo. Ah, mas é um município com 211 mil habitantes. Caucaia, acho que tem 400 mil. E a gente caminha para ter cada vez cidades maiores, mas no que você falou, tem um exemplo de São Paulo. Pulando até para a questão da saúde, que lá tem a gratuidade no domingo. Aí o pessoal fala, pô, mas só no domingo, o que é que isso pode impactar? As unidades de saúde às vezes estão fechadas, quer dizer, a pessoa não tem aquilo tudo. O que chamou a atenção foi o acesso justamente a atividades de lazer, de entretenimento. Os parques da cidade passaram a ficar lotados nos finais de semana, que ficavam vazios. Então tem todo o movimento daquele comércio que atende ali, do vendedor de pipoca, do vendedor de refrigerante, o pessoal que vai caminhar, que leva a família para brincar no Gramado, que é um parque público, é um lazer praticamente gratuito. E com a tarifa você passa a ter acesso. Isso certamente se reflete, que é difícil medir. A que ponto a pessoa ir com a família passear no parque, brincar, correr para lá e para cá com a criançada, isso dá um impacto. Mas a gente sabe que tem. Mas como é que eu vou medir num curto espaço de tempo? Olha, tantas pessoas tiveram uma melhoria sei lá, no seu dia a dia,
a melhoria do humor, de repente, por ter participado daquilo, impactou positivamente na saúde, no trabalho e tudo, são coisas que não são tão tangíveis Sim. assim. É muito fácil você falar, olha, aumentou o número de passageiros, ter que colocar mais ônibus, isso gerou um impacto maior na poluição. Não, se você tira o carro de passeio, diminui. Então, você tem um impacto ambiental que repercute na saúde também. Aham. Então, é um universo muito complexo de muitas variáveis, mas o que a gente vê é que, olha, só aprofundando um pouquinho em cada uma, você vê que tudo é positivo. Sim. Só se ganha. A tarifa zero não é um remédio que é uma contraindicação. A verdade é essa, ele pode ter um custo, mas estou com um adesivo aqui, que não sabe se isso aqui é um adesivo, falando, né, que a gente pegou na UERJ, que fala da tarifa zero, antes impossível, hoje inevitável. O Dimas Barreira, que já entrevistamos aqui no nosso podcast também, que é, atua no transporte público lá de Fortaleza, da região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, ele outro dia colocou uma coisa interessante, né? Há um custo de se implantar a tarifa zero, mas qual é o custo de não implantar? É um custo muito maior não implantar do que o custo efetivo para se implantar. Então, era a minha terceira pergunta aqui para você. Um dos argumentos contrários à tarifa zero é justamente o custo para os cofres públicos. Mas quando a gente olha os benefícios indiretos, menos internações, mais acesso a serviços de prevenção e saúde mental, esse cálculo muda, né? A gente pode não ter ainda essa medida exata, mas a gente sabe que tem os indicativos. A gente pode passar a enxergar esses gastos com tarifa zero como um investimento na saúde, um investimento, aí arquiteto urbanista, na qualidade de vida na cidade, de deslocamento, de tudo isso. Então, como é que a gente pode medir isso? Vocês estão pesquisando. Então, como é que é feita essa medição? A gente sabe que tem um impacto, mas como é que eu provo isso na Aham. prática? Como é que é um processo desse de pesquisa? Então, bom, para falar só um pouco desses impactos, dessa questão do custo, o que que volta, né? A gente tem, eu trouxe alguns dados, né, que a gente está se debruçando um pouco mais sobre ele. Assim, o que a gente consegue perceber é que a tarifa zero, ela tem impactos concretos sobre a saúde. E aí, se a gente, por exemplo, olha para um fator como a questão do orçamento familiar e o alívio no orçamento familiar que a gratuidade ela pode gerar, né? Ah, de acordo com a POF, né, que é a pesquisa de orçamentos familiares, que é feita pelo IBGE, a gente tem três principais fatores de comprometimento da renda familiar. O primeiro é gastos com habitação, Sim. o segundo é o gasto com transporte urbano e o terceiro é o gasto com alimentação. Então, o transporte, ele compromete mais a renda Do que a do que alimentação. propriamente a alimentação. E aí, esses três fatores, eles representam mais ou menos 72% das despesas de consumo médio das famílias brasileiras. E aí, esse gasto com transporte, dentro daquelas famílias que ganham até 2 salários mínimos, que é mais ou menos um quarto da população, ultrapassam até 62% todas as despesas que as famílias têm com alimentação saudável, por exemplo, frutas, verduras, legumes. Então, assim, só na questão alimentar, só da questão de segurança alimentar, de melhoria da alimentação, de segurança nutricional, isso aí a tarifa zero já teria um potencial aí de ter um grande Impacto na benefício, né? saúde, né? Isso. Alimentação melhor impacta diretamente na saúde. Exato, exato. E aí, quando a gente. Então, assim, quando esse transporte, quando o transporte deixa de ser um gasto obrigatório, esse recurso ele pode ser destinado à satisfação de várias outras necessidades. E aí, a gente tem até relatos, por exemplo, de municípios que implementaram a tarifa zero e tiveram um aumento na procura do restaurante popular, Sim. né? Então, isso é já é um impacto direto que a gente consegue fazer, né? Que a gente consegue Faz um medir link e, e... olha, saiu daqui, foi gasto ali, Exato, em exato. alimentação. Agora, se a gente olha para questões mais ligadas à democratização do acesso a serviços e ao espaço urbano, por exemplo, é, o primeiro impacto que a gente vê, né, quando uma cidade implementa uma política de tarifa zero é a explosão da demanda. Sim. Só que essa explosão dessa demanda, ela não é concentrada propriamente dita assim em dias úteis Sim. e no horário de pico. Então, a demanda explode, mas
tem uma outra Não configuração. vale, na hora que a pessoa já não está saindo para trabalhar, Exato, para estudar, você tem ali exato. um espaço ocioso dentro dos ônibus. Exato. E aí, isso mostra que a gente tem uma demanda reprimida muito grande de pessoas que estão, que não conseguem se movimentar de jeito nenhum, assim, né? Que às vezes ficam restritas ali ao espaço local dela. Então, e aí, né, usando o exemplo de São Paulo, que você citou, quando o São Paulo implementou a tarifa zero aos domingos, teve mais de 100% de demanda. Acho que foi aumentou, né, em 100 e quase 180% o número de visitas em parques, praças e áreas Sim. públicas na cidade de São Paulo. Então, esse acesso ao lazer, a parques públicos, ele tem uma característica muito importante na promoção de estilos de vida ativos, né, dessa, e também em questões de bem-estar, né, porque assim, lazer não é um luxo, né? Sim. Lazer é uma política importante de bem-estar Sim. social, que promova conexões, que promova maior apropriação das pessoas na cidade, que não restrinja, né, as pessoas em seus próprios locais ali, em seus próprios bairros, e que ampliem mesmo, né, a ascensão que garanta direitos, também garanta direito à saúde, enfim. Então, isso também tem uma característica importante ali em, por exemplo, voltando à questão do acesso ao lazer, acesso ao parque e maiores deslocamentos para lazer e para outras atividades, isso também tem um impacto direto ali na redução de doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo. Sim. Então, assim, né, promover cidades mais acessíveis, promover cidades que tenham possibilidade das pessoas se deslocarem mais ativamente, também pode ajudar a evitar, né, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, a gente tem, né, hoje a gente vive uma epidemia de obesidade, de algumas doenças ligadas, né, ao sedentarismo, que também são custos importantes que impactam, inclusive, o sistema de saúde. Então, eu também tem algumas evidências de cidades que implementaram a tarifa zero, com aumento da procura, né, das pessoas a serviços preventivos de saúde, a programas, né, coletivos de saúde, como a Academia da Saúde ou outros programas, né, ali mais da rede básica, né, da rede primária, né, que promovem estilos de vida mais ativos, e isso tem também redução nos índices de remarcação de consultas na rede do SUS, então tudo isso tem um impacto, né? E aí, quando a gente avalia a questão do custo, né? Custo, viabilidade da tarifa zero, assim, se a gente pensar só na questão do subsídio, Sim. realmente parece que a conta não vai fechar, porque você tem né? Você tem um sistema que ele funciona numa lógica que é muito regressiva, né? Que expulsa cada vez mais pessoas do transporte coletivo e a arrecadação fica prejudicada. Então, assim, né, essa mudança desse modelo de financiamento com a mudança também no tipo, de onde que vem o dinheiro, né? Numa divisão mais justa, em que toda a sociedade Colabora. colabore. Não só quem paga a passagem. Exato. Alguém falou uma vez aqui no caso do Rio, que a tarifa única, na época não tinha subsídio, era o pobre subsidiando o outro pobre. E Isso. quem andava de ônibus é porque assim, realmente não tinha condição de ter o seu carro de passeio. E quando você colocava gratuidade para um, gratuidade para outro, tarifa única, você acaba dividindo a conta por quem pagava. Sim. E quem pagava pelo transporte é quem precisa andar de ônibus, Isso. ou com vale transporte, ou tirando dinheiro do bolso. Então você usa o usuário do ônibus com dificuldade, tinha que subsidiar os demais usuários do ônibus que tinham direito à gratuidade. E a sociedade inteira se beneficiando disso,
mas somente os mais necessitados Que pagam. colaborando, Exato, dando gratuidade para os outros. É complicado. E custou para o pessoal começar a entender isso, exato. esse debate. A gratuidade tem custo. Não existe o almoço grátis. Tudo tem Sim, preço. não existe almoço grátis, mas a diferença é essa, é você sair do modelo que apenas alguns Sim, custeiam para todo para a sociedade mundo, inteira para a custear. sociedade toda custear, exatamente. E aí, assim, a gente tem, se a gente faz um paralelo, né, como a tarifa zero, ela tende a ir ali, né, para um desenho que é mais próximo do SUS, e Sim. como, né, a questão, a saúde é tratada, né, como um direito irrestrito a toda a população, e com formas de financiamento muito bem estruturadas, né, em que esse custo também da saúde pública ele é dividido por todo mundo. Ah, a gente, quando a gente, né, começa a considerar esses benefícios indiretos, o SUS, por exemplo, ele gasta bilhões assim anualmente com internações, principalmente de motociclistas e de pessoas acidentadas, né, em acidentes de moto, e também com pessoas com doenças crônicas relacionadas ao sedentarismo. Então, assim, o custo assim, o transporte, ele também gera um custo, o modelo, né, atual, gera um custo muito grande para o próprio SUS, porque é isso. Quem não quer enfrentar a espiral de problemas envolvidos no transporte coletivo, né, que a gente tem cada vez menos linhas, o transporte cada vez mais escateado, com maiores atrasos, sem confiabilidade, sem segurança, enfim a pessoa ela vai migrar para o carro ou para a moto. E hoje o que a gente vê é cada vez mais o número de motos explodindo. Coisa que nós já temos falado aqui, peso disso, dos acidentes de moto, do impacto na hora do acidente, né, que já tem o impacto para a mobilidade urbana da cidade, o impacto no sistema de saúde, e não é um impacto nem a curto prazo, é a longo prazo, porque os tratamentos são longos, geralmente envolvem fraturas, amputações, e muitas pessoas já ficam aposentadas Exato. por invalidez para o resto da vida. Os que perdem a vida, que isso é um custo aí que é inestimável, irreparável, mas é muito complicado. Então, tudo isso é custo, Tudo que isso é poderia custo. ser minimizado na hora que se valorizasse aí a gente fala muito, Eloá, da seguinte questão, que é o nosso grande debate aqui do Rio Ônibus. No início, a gente debatia o ônibus, se o ônibus estava atrasado, se chegava na hora, se tinha ônibus suficiente, aquela discussão que não resolvia o problema. Que muito dos problemas do transporte por ônibus vem de problemas da mobilidade urbana da cidade. As pessoas não enxergavam isso. Tinha um vilão, olha, é o ônibus que não quer atender. Então, a gente falou, olha, eu tenho que discutir que cidade a gente quer, que mobilidade essa cidade precisa ter? Qual o papel do transporte público dentro dela? Que vem a viagem a pé, vem a bicicleta, vem tudo isso, o transporte público está dentro disso. Dentro do transporte público, no caso do Rio de Janeiro, aonde encaixa, no nosso caso, o ônibus, aonde que ele vai poder atuar, complementando o metrô, trem, VLT, tudo isso, tem espaço para todo mundo. Quanto isso vai custar? E, no final, quem paga a conta? Sim. Parece que a tarifa zero, quando a gente fala tarifa zero, está discutindo quem paga a conta. Não, não. A gente está discutindo no sentido inverso. Olha, com a tarifa zero, vai aumentar o passageiro do ônibus, a gente tem que mexer eu não posso dar tarifa zero para o ônibus sem dar para o trem, sem dar para o metrô, para tudo, porque aí eu vou sobrecarregar o ônibus e vou esvaziar os outros modais. Então, a gente tem que discutir a tarifa zero, o ônibus, o transporte público, a mobilidade urbana, porque eu tenho que priorizar realmente o transporte público, eu não posso inaugurar um corredor de BRT, o pessoal reclamar e no dia seguinte eu liberar a entrada de carros de passeio na faixa do BRT, porque teve uma reclamação de carro de passeio. Para a gente chegar na cidade que a gente quer, com inclusão, é uma cidade acessível para todo mundo. Então, essa que é a nossa grande discussão. E as pessoas, às vezes, você está chorando porque você tem empresa hoje, perdeu o passageiro. Sim, a gente perdeu e a gente quer continuar no mercado como prestador de serviço. Mas vamos discutir a cadeia toda, e acho que a tarifa zero a grande provocação disso. A gente está falando aqui de saúde. E os outros impactos que a gente não vai nem falar hoje aqui, depois a gente vai gravar um episódio com a Malu também, que vai poder falar um pouco mais. A gente tem que medir isso também. É uma coisa em que todos ganham. Acho que ganha a sociedade, as pessoas ganham como um todo, tanto quem usa o transporte público quanto quem não usa. Ganha
o poder público, os políticos ganham também porque eles vão ter uma cidade melhor, vão ter que Sim. debater outros assuntos, e não aquilo ali do dia a dia. Bom, Elô, para a gente ir finalizando, a conversa está boa, a gente vai ter que conversar realmente mais vezes, porque esse é um projeto aí da Tarifa Zero está andando. Já conversei uma vez com a Malu, hoje a gente vai gravar aí mais tarde a segunda vez com ela. Mas a gente encerrar, fazer um fecho aqui na nossa conversa. No caso do Rio de Janeiro, a gente sabe que as desigualdades urbanas são muito escancaradas. O negócio está aí, evidente. Mas agora a gente está vendo que esse debate vem ganhando força também em outras grandes cidades, como Belo Horizonte, Brasília. Em Belo Horizonte a coisa estava certa, a Câmara de Vereadores já estava com 22 votos aí a favor. Na hora da votação só teve 10, o pessoal mudou o voto. A gente vai esbarrar na questão da vontade política, de tudo isso, para a gente entender. Não vamos discutir muito essa questão. Mas, na sua visão, o que a gente ainda precisa mudar para tratar o transporte, como você vinha falando? Você falou do SUS, se fala do SUM também. Já conversei aqui com o Nazareno, que nos deu uma aula sobre o SUM, que seria o Sistema Único de Mobilidade. Então, o que que você acha disso, desse caminho para a gente chegar a um sistema único de transporte, como a gente tem sistema único de saúde hoje? Você que lida aí com as duas coisas e está vendo como que o SUM pode ajudar o SUS a diminuir os seus Exato. custos. Então, para a gente encerrar, como é que você enxerga isso? Então, a nossa Constituição, né, em 2015, ela passou a reconhecer o transporte como um direito social, assim como é a saúde, assim como é a educação. E aí, só que na prática, assim, para a gente conseguir que, né, que o transporte seja visto, né, e seja garantido como um direito, assim como o SUS, por exemplo, como a saúde, a gente precisa de pelo menos dois princípios que são fundamentais no SUS, que é o financiamento estável e a gestão compartilhada. Então, a PEC do SUM, né, como você mencionou, ela já apresenta ali alguns avanços nesse sentido, com a proposta, né, de que o transporte ele seja tratado como uma política de Estado mesmo, com integração entre município, Estado e União, na responsabilidade tanto da gestão quanto do financiamento, né? Você tem Fundamental. recursos. Isso. E então, assim, então ele prevê ali que, né, uma fonte muito estável de recurso, né, com a participação das três esferas de governo, e daí a gestão compartilhada. Então, assim, e aí também a PEC do SUM, ela também prevê que cada ente, né, institua suas próprias fontes de arrecadação, porque o modelo de tarifa zero implementado em cidades pequenas não vai ser o mesmo modelo Diferente. das cidades grandes, porque nas cidades grandes você tem uma complexidade muito maior, né? Vou botar uma pimenta nisso. Uma coisa é você ter uma cidade grande isolada. Caso do Rio de Janeiro, que a Que gente tem uma região metropolitana, são 12 municípios integrados, que você muitas vezes você passa de um para outro, você não, Exato. se não tiver uma plaquinha ali, você não sabe o que mudou Exato. E aí você de tem também as município. integrações com o metrô, com o trem, Sim, então sim. a complexidade é muito grande. Então, parte disso, de que cada ente da federação, né, de que esse arranjo ele seja ali, né, que todos participem nessa construção desse modelo de tarifa zero que seja mais adequado para cada cenário, para cada cidade, para cada característica, né? A questão das questões metropolitanas também são muito importantes, porque, né, mesmo que você institua, por exemplo, a gratuidade só no sistema de transporte por ônibus, isso vai também gerar uma demanda muito alta nos outros sistemas, porque Sim. você economizou em um sistema, quer dizer que você permite que a pessoa faça mais integrações, então, já que, né, conseguiu uma redução em, A enfim, tarifa zero seria a integração ideal, porque você seria pode integração pegar ideal? qualquer meio Exato, sem pagar nada, exato. diminui muito o custo de controle, de arrecadação, de tudo isso. Tem evasão de tarifa, né? Exatamente. Você corta aí um problema, Sim, sim. né? Que é a própria evasão da tarifa. Então, assim, esse desenho, né? Ele é muito importante, essa gestão compartilhada e esse financiamento estável. E aí você pode prever várias fontes de financiamento, que assim, o que as pessoas sempre comentam, não existe almoço grátis, não existe almoço grátis, como é que você vai se financiar? Então, assim, você tem que prever outras fontes de financiamento também, porque só o recurso, né, do Tesouro hoje, das prefeituras, também não dá Não dá nada. conta
principalmente nas grandes cidades, não dá conta de sustentar esse modelo. Então, você tem que prever. Aí a gente pode falar de várias formas de conseguir recurso, né? De melhorar as arrecadações. Tem tributo sobre combustível, taxa sobre o uso do sistema viário, A migração do Vale Transporte o para Vale dentro Transporte, esse é o do redesenho do sistema. Vale Transporte, que foi, né, o Sim. principal ali, a inovação que Belo Horizonte trouxe, né? E muito focado, né, o financiamento na questão do Vale Transporte. Então, assim, o principal é isso, é substituir essa lógica de financiamento atual, né, que é muito focada na tarifa Sim. paga pelo usuário e onde as variações de demanda elas são sempre compensadas ou pelo aumento do subsídio da prefeitura ou pelo próprio passageiro pagando. Isso. É, E aí, então, assim, essa mudança, né, nesse modelo todo, ela tem que estar voltada ali para reverter, né, esse modelo regressivo que a gente tem hoje para conseguir realmente tornar o sistema de transporte mais atrativo. E aí você tem, né, assim, um potencial de redução de desigualdades, de ampliação de acesso a direitos, né, que também transporte ele é um meio de garantir outros direitos para a população. Então, isso é muito importante, assim, essa mudança nesse modelo todo, tanto de financiamento, enfim, esse é o princípio assim que a gente está tratando e enxergando a tarifa zero, né, atualmente. Eu fico muito feliz porque a gente, quando começou a falar aqui de tarifa zero, dentro do próprio sindicato, dentro do nosso próprio sistema, as pessoas, mas como é que isso vai funcionar? E a gente conversa isso já tem algum tempo. É, quando as pessoas falavam, pô, mas ônibus é caro. Eu falei, olha, eu também acho caro. Pessoal, mas você acha caro? Eu acho caro. Eu acho a passagem muito cara. Ela é muito cara para quem paga, mas é insuficiente para quem opera o sistema. Então, o modelo foi criado aí na década de 70, 80 e tudo, ele se esgotou. Então, a pandemia realmente veio acelerar esse processo, mas já vinha com essa discussão antes. E todo mundo fala que Maricá tem rocha de petróleo. Quando tem vontade pública, você consegue os recursos. É saber ter uma gestão participativa que você saiba como eleger prioridades e trabalhar para isso. E a gente discutindo na própria casa aqui no ônibus, olha, é interessante ter a tarifa zero por isso, por aquilo. As pessoas não. Depois começaram a entender. Foi a mesma discussão do Vale Transporte há 40 anos. Já estava aqui discutindo o Vale Transporte há bastante tempo, já era arquiteto. E como é que a gente faz isso funcionar? Porque o Vale Transporte, pô, mas eu vou ter que ter um papel, depois um cartão para controlar. Olha, isso é um mecanismo social que vai garantir com que o usuário do ônibus consiga andar de ônibus. Sim. Já naquela época já havia esse problema. O Vale Transporte veio resolver. Mas depois do crescimento da cidade, da população, agora tem aplicativo, tem mototáxi, tem isso, tem aquilo. Ninguém está discutindo, mais uma vez é o que eu falo, que mobilidade que a gente quer, que cidade que a gente quer. E essa discussão. Eu fico feliz de ver agora, porque a gente era uma discussão em grupos fechados e normalmente acadêmicos. Era uma discussão na universidade, era uma discussão em alguns núcleos partidários mais da esquerda, pelo direito ao social, e a gente ficava meio de fora dessa discussão. Quando a gente entrou, o pessoal sempre falou, o que, é que o pessoal de ônibus está fazendo numa discussão sobre tarifa zero? A nossa pauta é a mesma. A gente quer isso. Aí o pessoal começou a entender. E eu fico muito feliz de ver hoje a gente aqui conversando. A turma que teve em Brasília agora, você foi a Brasília também? Não, Participou? Não? infelizmente Então, é isso que nós vamos começar eu fui a BH acompanhar a acompanhar lá votação a e aí votação. acabou prejudicando aí no Brasil. Certo, mas o interessante é isso, é ver um assunto que há um ano atrás ainda era restrito a alguns núcleos de discussão, hoje ganhar uma discussão, pô, daqui a pouco no ponto de onde estão discutindo tarifa zero, Sim, daqui a pouco vai ter uma novela falando sobre tarifa zero, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é o caminho, a gente conseguir ampliar a discussão, ouvir, no caso, pô, alguém que fala pela saúde, né, que está preocupada com isso, alguém que vai falar da questão do lazer, do acesso à cultura, tudo isso. Então, eu acho que é o caminho. A gente está aqui falando no nosso podcast,
nos seminários que vocês organizam, a gente vai estar sempre presente lá, levando as nossas ideias, ouvindo bastante, porque eu acho que cada evento desse, cada discussão que a gente tem, a gente aprende muito. E o principal é trabalhar em cima do bem comum, olhar. Tem muita gente que fala da questão de a tarifa zero é de esquerda ou é de direita. Não, ela é um direito, entendeu? Tanto faz ser de esquerda ou de direita. O importante é que aconteça e que a gente possa colher os frutos dela. Então, acho que a gente está no caminho certo. Sim. Assim, como universidade, né, a gente fica um pouco mais focado na produção de dados, na produção do conhecimento, né, e de realmente trazer esses indicadores para que as próprias prefeituras, ou a sociedade como um todo, consiga também enxergar todos esses benefícios e se estruturar, né? Você, né, você modela o seu sistema de transporte, você faz o seu modelo de cidade a partir de dados concretos, né? De experimentações, então isso está muito envolvido na ciência. Então, como universidade, a gente foca um pouco mais, né, falando por mim, assim, na questão da produção de dados e evidências e de traduzir esse conhecimento também para a população, porque às vezes, assim, isso foi uma questão que ficou muito claro para mim no evento que a gente fez, que você participou, né, na UERJ, que a gente teve até uma batalha de rimas no final, que foi muito legal, e aí algumas pessoas que estavam ali, muitos dos movimentos sociais, comentaram assim, nossa, eu nunca achei que era possível você ter uma batalha de rima dentro da universidade, porque assim, para algumas pessoas a universidade está uma coisa inacessível. Inacessível, é uma universidade pública, então a gente tem assim, um compromisso, né, de não só de produzir o dado, mas também de comunicar com a população, de traduzir esse conhecimento de uma forma que seja acessível para todo mundo, para que todo mundo consiga se apropriar do discurso. E aí, assim, a gente não pode deixar de mencionar a importância dos movimentos sociais nisso, né? Que eles conseguem ter uma aproximação mais com a população local, né? Coisa que nem sempre a universidade consegue, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais geral, mas, assim, os movimentos sociais e as representatividades locais são muito importantes nesse processo, né? De também fazer essa comunicação, de evidenciar esses benefícios ou de construir mesmo um modelo de cidade que a gente quer e que seja ideal para quem realmente, né, vive a cidade, para quem realmente precisa de que a gente modifique, né, a forma que a gente vive hoje, que é muito concentrada em concentração de renda, enfim. Então, sim. A UERJ é um exemplo que não são todas as universidades, mesmo públicas, que estão abertas assim a essa participação. Eu tive na UERJ para conversar com uma turma lá de economia, de administração, falando sobre mobilidade, sobre outros assuntos ligados também à questão da cidade, e achei muito interessante essa participação que a universidade tem de ter portas abertas realmente para todo mundo, para o movimento social, para o empresário, todo mundo que queira participar do debate é bem recebido, é um espaço bem plural, não é aquela coisa também de nicho, de gueto, não, aqui só nós conversamos entre nós, também não evolui. Então é preciso juntar toda a sociedade civil organizada, todos os atores interessados para a gente conseguir produzir aí uma cidade melhor, com a mobilidade melhor, com o transporte melhor, com ônibus melhor e tarifa zero aí para todo mundo. Exatamente. Elô, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom participar aqui, né? Agradeço pela condução também da conversa, foi ótimo. Então, tá bom. Bom, pessoal, então, agradecendo mais uma vez a Elô Abreu, arquiteto urbanista, mestre em engenharia urbana, especialista em planejamento ambiental urbano e pesquisadora do LAVA, o Laboratório de Vida Ativa da UERJ, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana, tudo que se relaciona a ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.